Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês a respeito de uma reviravolta gigantesca aí no mercado da bola, jogador que estava quase que descartado e volta à tona aí no Leão Azul para a temporada de 2026, e a gente vai trazer detalhes importantes para vocês sobre essa negociação. Também vamos conversar sobre o preço aí do estacionamento para esse primeiro jogo contra a equipe do Águia de Marabá pela Supercopa Grão-Pará. Fala também sobre as 8 primeiras rodadas da Série A, já com datas e horários detalhados pela CBF. E falar também sobre o valor da premiação do Remo na Série A, que pode aumentar. A gente vai explicar para vocês também neste conteúdo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para este vídeo é de 1.500 aqui com vocês. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo falando aí sobre os valores já à venda do ticket do estacionamento para este jogo contra o Águia de Marabá no domingo, 5 da tarde no Mangueirão, pela Supercopa Grão-Pará. Lá no site da Ticketz já está à venda no valor de R$20 a moto antecipada e R$30 o carro também antecipado. Esses valores do estacionamento já estão à venda para você aí adquirir. Algumas pessoas me perguntaram sobre gratuidade e meia entrada para esse jogo. Bom, por enquanto eu não tenho essa informação para vocês, lembrando que é a federação que vai organizar essa partida, que está organizando esse jogo, portanto ela define essas questões de gratuidade e também das meias entradas, mas por conta dos direitos por lei, ela deve se anunciar nesta semana tudo em relação a este confronto. Bom, hoje, né, aí na Rádio Clube do Pará, o Paulo Cachado trouxe uma escalação, depois o próprio Guerreirão trouxe uma outra escalação, só que eu não consegui gravar a tempo aqui de fechar a edição com vocês, a segunda escalação provável do Remo para domingo. Então, a gente vai aguardar um pouco mais para a gente tentar descobrir essa escalação. Hoje ainda é terça-feira, né, o jogo só é domingo. Ali para quinta ou sexta-feira, a escalação do Leão para esse jogo contra a equipe do Águia, até para dar tempo aí para o Juan Carlos Osório seguir treinando com a sua equipe lá no CT do Retrô nesta preparação. O Remo vai voltar lá de Camaragibe e já vai direto para a concentração para, claro, se preparar para este jogo. O Remo retorna para Belém no próximo dia 17, sábado. Beleza? É importante demais aí a gente ficar sabendo sobre isso. Galera, é o seguinte, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou a tabela detalhada dos 8 primeiros jogos do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Né? A gente já sabia, na verdade, que o Remo ia estrear no dia 28 de janeiro contra o Vitória lá no Barradão, mas faltavam ainda as definições de horários, não só para esse, como para os outros jogos. Primeira rodada, vamos lá para a tabela detalhada. Vitória e Remo no Barradão, dia 28 de janeiro, às 19 horas. Já anota aí na tua agenda. Vitória e Remo, dia 28 de janeiro, 19 horas no Barradão. Inclusive, esse é um dos primeiros jogos do campeonato, né? A gente vai ter o horário das 19 horas e depois o horário das 21h30. O Remo já vai entrar em campo cedo aí, nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro, no Barradão, em Salvador. Segunda rodada, dia 4 de fevereiro, um dia antes do aniversário do Remo, Clube do Remo em Mirassol, às 8 horas da noite, no Mangueirão, pessoal. 8 horas da noite no Mangueirão, com certeza com casa cheia. O primeiro jogo do Remo no Mangueirão, em Belém, no caso, né? Na Série A, depois de 31 anos, 32 anos, na verdade, né? Não tenha dúvidas de que esse jogo aqui vai ser casa cheia contra o Mirassol na segunda rodada, tá? Quem achava que o jogo
ia pro Baenão, porque não era um jogo de pouco, era um jogo de pouco apelo. Eu sinceramente duvido muito que de última hora esse jogo vá pro Baenão, pelo apelo, pela ansiedade do torcedor remista em acompanhar esse jogo lá no Mangueirão, com casa cheia, com certeza mais de 40 mil pessoas, sem dúvida alguma, nesse confronto aqui, pela ansiedade, repito, do torcedor remista em ver o Leão em Belém, depois de 32 anos na Série A. Aí o Remo sai de novo no dia 11 de fevereiro, 8 horas da noite, na Arena MRV contra o Atlético Mineiro, tá? Lembrando que esse vai ser o primeiro jogo do Remo em grama sintética, salvo engano é grama sintética lá, o estádio do Atlético Mineiro. Aí o Remo retorna depois de 2 semanas a jogar a Série A, na 4ª rodada, diante do Internacional, no dia 25 de fevereiro, 7 da noite, no Mangueirão, tá? Dia 25, perdão, de fevereiro, 7 da noite no Mangueirão. O Remo depois seguirá jogando no Mangueirão, na 5ª rodada, só que no dia 12 de março, outra pausa aí, lembrando que teremos data FIFA, né, também. Portanto, teremos essa paralisação, mas o Remo poderá estar jogando parazão nesse momento aí, inclusive com as decisões. Remo e Fluminense, 5ª rodada, dia 12 de março, 19 horas, também no Mangueirão. Não sei se vocês estão percebendo um detalhe, daqui a pouco eu vou trazer para vocês. 6ª rodada, 15 de março, 3 dias depois, 6h30 da tarde ou da noite, no Couto Pereira, Coritiba e Remo, mais um jogo fora de casa. Logística lá para o sul do Brasil, o Remo vai ter que correr nesse tempo. Aí, 7ª rodada, outro jogo fora de casa, o Remo vai ter que fazer um planejamento, quem sabe, de ir direto para o Rio de Janeiro, porque no dia 19 de março, 8 da noite, na 7ª rodada, tem Flamengo e Remo no Maracanã. E aí, na 8ª rodada, o último jogo aqui detalhado pela tabela da CBF, dia 22 de março, 4 da tarde, Mangueirão, Clube do Remo e Bahia. 3 dias depois, o Remo também vai ter que fazer o deslocamento para voltar a Belém e se preparar para este duelo contra o Bahia. Qual é o detalhe que eu queria trazer para vocês? Todos os jogos do Remo, até a 8ª rodada ali, são jogos de canais fechados. Não tem nenhum jogo assim, pelo menos a gente observando, né, no Remo como mandante, que a gente sabe que o Remo vai estar no Grupo Globo, ou seja, no Premier Sport TV e na Globo também, em horários, né, de canal fechado. Só contra o Bahia, na 8ª rodada, dia 22 de março, é que está aparecendo 4 horas da tarde, um domingo, no Mangueirão. Ou seja, esse vai ser o primeiro jogo provável do Remo em TV aberta, tá, gente? Primeiro jogo do Remo aí em TV aberta na 8ª rodada contra o Bahia. Como assim, gente? TV aberta, Remo e Bahia. Sinal aqui de Belém, a Liberal vai transmitir para Belém e a TV da Bahia vai transmitir também para Bahia. Esse jogo, muito provavelmente, deve ser o primeiro jogo do Remo em TV aberta lá na 8ª rodada. Horários cedos, principalmente os jogos em Belém. Eu gostei desse horário aqui contra o Mirassol, 8 da noite no dia 4. Tá? Eu gostei desse horário. Aí fica mais cedo aí contra o Inter e Fluminense, né? Horários bem cedos aí, ou seja, a galera que trabalha, que está estudando, vai ter que dar um jeito para chegar no estádio. E no jogo do Barradão, horário cedo também. Você que vai chegar do trabalho, joga fora de casa, vai ter que se programar para chegar cedo em casa. Para quem quer ir para o Maracanã ver o Flamengo, no meio de semana também essa partida fora de casa, 8 horas da noite. Então, alguns jogos detalhados do Remo aí na primeira divisão. E claro, também a questão da logística, que vai ser importante o Remo definir para não ter nenhum tipo de problema. Lembrando, o Remo está trabalhando no jurídico para reverter a situação do jogo contra o Mirassol, para ter torcida nesse jogo. Então, o Remo revertendo a punição, esse jogo contra o Mirassol terá público em geral e casa cheia com certeza. O Baenão ficaria só realmente se o Leão Azul não conseguisse, né, reverter essa punição, ou até mesmo o Mangueirão de portão fechado, caso o Baenão não esteja ainda apto com gramado para receber as partidas. Lembrando que o Remo está passando por reparos no seu estádio, o Bampará Baenão, beleza? Então, são informações importantes aí sobre a tabela do Campeonato Brasileiro da primeira divisão até a 8ª rodada. Sobre o Parazão, tem uma informação que era para eu ter trazido no vídeo do meio-dia, acabei esquecendo. A TV Cultura e o canal do Bem já serão novamente as emissoras, né, que irão transmitir o Parazão 2026, assim como foi em 2025.
a TV Cultura na TV, no portal e também no YouTube, e o canal do Benja também no YouTube irão transmitir o Campeonato Paraense. Apenas essas emissoras com direitos de transmissão em imagem. A Supercopa Grão-Pará com transmissão na TV Cultura e também no YouTube, como tem sido aí nos últimos anos também, né? No caso, ano passado, como foi o rival com a Tuna, né? Também vai acontecer em 2026 com Remo e Águia de Marabá. Beleza, pessoal? E claro, jogos da Série A, jogo do Remo como mandante, Grupo Globo. Falando nessa questão da transmissão, a gente vai entrar num outro assunto agora, que é o assunto envolvendo os valores que a Libra vai repassar para as equipes da primeira divisão, no caso, as equipes que têm acordo com a Liga do Futebol Brasileiro, incluindo o Clube do Remo, que conseguiu o acesso em 2025. O portal aqui, fla.mundobola.com, é um portal exclusivo do Flamengo. Ele traz uma informação importante de que o Flamengo vai reunir com a Libra para pedir um aumento nesse valor, dos valores da Libra, justamente porque o Remo entrou na primeira divisão. O Flamengo alega questões aí inflacionárias também para exigir esse aumento de 1,1 bilhão, para 1,3 bilhão de reais desse bolo que será dividido entre os clubes da Libra. Eu vou ler aqui um trecho dessa matéria para vocês. O Flamengo enviou uma carta à entidade, que é a Libra, e depois entrou em contato direto com o executivo da Libra. Em um primeiro momento, Silvio Matos indicou que havia uma negociação com a Globo para tentar subir os valores. Em seguida, no entanto, informou que o contrato não tem margem para aumento. As informações são do jornalista Rodrigo de Matos, do UOL. Sem uma resposta definitiva, o Flamengo levou o questionamento à cúpula da Libra, formada pelos diretores Júlio Casares e André Rocha. A exigência do clube é que o contrato seja reajustado para 1,3 bilhão de reais, com correção pela inflação, para manter os valores das cotas dos clubes que já faziam parte do acordo. Pelo contrato, a inclusão do Remo exige a assinatura de um aditivo por todos os membros da Libra. O Flamengo indicou que não irá assinar esse documento enquanto a questão financeira não for resolvida. Até o momento não houve resposta oficial da Libra de maneira institucional. Então, galera, até para o clube do Remo receber esse dinheiro, os clubes precisam estar no acordo. O Flamengo agora está querendo, exigindo, né, que esse valor seja aumentado para que esse bolo seja dividido com um valor maior. Se o Flamengo realmente conseguir isso, é claro que é positivo até mesmo para o clube do Remo, porque o Remo chegando na Série A, ele pode pegar um valor mais acessível. Então os clubes, principalmente o Flamengo, né, que é uma equipe que está sempre exigindo aí mais valores, não está aceitando o fato de ter mais uma equipe da Libra e dividir esse bolo aí, no caso assinar um documento para que esse dinheiro vá para o clube do Remo. Então isso vai precisar ser definido nos próximos dias, até porque, né, gente, a Série A já vai começar dia 28. Será que vamos começar a Série A sem esses valores caindo na conta do clube do Remo? Lembrando que isso é importante, está no planejamento do clube também, receber esses valores para poder fazer de vez, montar de vez o planejamento para 2026 e entender o que o Remo vai receber é importante para a gente poder estar avaliando aqui se foi um bom negócio ou não o Remo manter, né, a sua entrada aí na Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro. Nós vamos aguardar. Amigos, seguinte, né? Tem algumas atualizações importantes que aconteceram nesta terça-feira sobre o mercado da bola. No vídeo do meio-dia a gente trouxe ali, né, a situação do Fábio Matheus, que está com seu empréstimo fechado junto com o Clube do Remo através do Sport, e a situação também do Bruno Praxedes, que chega por empréstimo também ao Clube do Remo, vindo lá do Bragantino. Outras situações não foram oficializadas pelo Remo e nem ainda trazidas de maneira mais consistente para que a gente possa estar avaliando com vocês. Algumas informações dão conta que o Remo já fechou aí com o Léo Picon, né? E também tem um contrato encaminhado com o José Wellison, mas para mim não chegou nada a respeito desses dois jogadores. Mas tem as propostas aí do Remo em cima desses jogadores. Assim como também o Rafael Monte, centroavante argentino vindo lá do futebol equatoriano. O Remo está próximo do acerto com esse atleta, tá? Então, esse staff remista está bem intenso nessas procuras no mercado da bola. O Remo sabe que o tempo é curto também para que a Série A comece. Claro que o Osório com certeza está ajudando nesse processo, indicando esses jogadores e trabalhando junto com a diretoria para fechar esses contratos. E ele também está sendo uma peça importante em todo esse processo.
Agora à tarde, o Abner Luiz, eu acho que o Bad Boy, o Nelson Torres também trouxeram essas informações, assim como o Paulo Cacheado na Rádio Clube, de que aquela história do Jajá, que já estava quase encerrada, né, gente, de que o Jajá poderia realmente não vir para o Clube do Remo, teve uma reviravolta e o Remo agora está encaminhado para fechar com o Jajá. A gente vai trazer detalhes para vocês agora. Segundo as informações dos nossos colegas jornalistas, o Clube do Remo ofereceu aquele valor novamente ao Goiás, valor alto, segundo informações aí de R$1 milhão pelo Jajá, e junto ao Goiás, o empresário e, claro, o jogador, já está tudo certo, né? O Goiás aceitou esse valor por 60% ali do seu direito no contrato com o Jajá, lembrando que o Goiás tem direito a 60% do passe do Goiás e 40% é da Portuguesa. Entretanto, tem uma espécie de cláusula de comunicação entre o Goiás e a Portuguesa que faz com que o Goiás comunique imediatamente à Portuguesa a sua decisão. Então, já foi resolvido com o Goiás e agora o Remo vai conversar com a Portuguesa para resolver os outros 40%. Segundo as informações, a parte mais difícil já foi resolvida, que é com o Goiás, né, que estava acontecendo todo aquele imbróglio, o Goiás estava dificultando e já foi resolvido com o Goiás essa porcentagem e agora é só com a Portuguesa, para que o Jajá ou viaje lá para Camaragibe ou venha para Belém fechar com o Remo. Agora à noite eu fiquei sabendo de uma outra informação de que o Remo tinha um plano B. Esse plano B dava de conta, se o Remo não conseguisse realmente evoluir com a questão financeira, o Remo ia oferecer 2 jogadores do seu elenco para a equipe do Goiás liberar o Jajá. Me falaram o nome dos jogadores, mas por ética eu não vou soltar aqui para vocês, tá? Até porque os caras estão trabalhando aí no elenco. Então, o Remo conseguiu, sem precisar liberar esses jogadores, o Jajá, a liberação dele junto ao Goiás, e agora só depende da Portuguesa para que o Leão Azul consiga fechar essa contratação para 2026, jogador aí que até achava que seria mais fácil essa negociação com o Jajá, mas Goiás deu uma segurada ali bastante, queria a compensação financeira e nós vamos aguardar essa situação. Sobre o Lucas Lima, né, ainda não tem, gente, né, uma resposta oficial e acredito que esse assunto vai ficar de novo em stand-by aí. Eu particularmente só vou voltar a falar do Lucas Lima com vocês aqui quando tiver uma novidade. Ou se ele não vier mais, ou se ele vier. Para mim, repito, não chegou nada. Nem se ele vem e nem se ele não vem. Então segue para mim em stand-by. Não vou chegar aqui e dizer para vocês que o cara não vem mais ou que ele já está fechado, porque seria irresponsabilidade da minha parte. Eu acho que a gente tem que ter muita calma em relação também a isso, para acabar não cometendo nenhum tipo de erro. Lembrando, pessoal, tudo em relação às contratações do Clube do Remo precisam passar pela assinatura dos contratos para serem confirmadas, tá? Precisam passar por essa assinatura de contrato para serem confirmados. Senão, claro, fica tudo do jeito que está e nada evolui. Não tem como o Remo fechar algo com o jogador só de boca, sem estar com o contrato assinado. Nos últimos dias todo mundo estava falando, o Lucas Lima já está fechado, encaminhado, falta só assinar. Esse só falta assinar um detalhe muito importante numa negociação. O próprio Tonhão vendendo entrevistas aí, né, e esclarecimentos da parte da imprensa falando sobre essas questões envolvendo essa assinatura de contrato, que é importante para o Clube do Remo, inclusive juridicamente não ter nenhum tipo de problema, beleza? Então, por enquanto, são essas as atualizações para vocês. O vídeo vai até sair um pouco mais tarde hoje por conta dessas atualizações que a gente está fazendo com vocês, dessas apurações que a gente teve que fazer até o fechamento da edição, mas são essas as informações sobre o Clube do Remo em relação, nesse momento, ao mercado da bola, beleza? Qualquer nova informação, claro, nas redes sociais do Chaves Remix, também aqui no nosso canal. Não esquece de deixar o like, pessoal, é muito importante. Bora bater essa meta dos 1.500. Verifica também o botão hypar para ficar no topo da plataforma. Verifica também a inscrição. Comente os assuntos desse vídeo que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu!